Olá, senhoras e senhores! Vamos então continuar o nosso estudo de medicina legal. A gente estudou então a declaração de óbito, aquele documento médico, e depois a gente estudou bem a tanatologia, os sinais de morte. Os sinais de morte, uma aula foi para os sinais de morte imediatos, os sinais abióticos imediatos, que são aqueles que aparecem assim que a pessoa morre, também chamados de morte aparente. E depois a gente estudou os sinais abióticos consecutivos, que aparecem mais ou menos 6 horas depois da morte, até 24 horas. Esses são chamados de sinais de certeza de morte. Hoje nós vamos estudar os fenômenos cadavéricos transformativos, isso mesmo, porque vai transformar o corpo, o cadáver. Hoje nós vamos focar então nos fenômenos cadavéricos transformativos destrutivos. Porque tem alguns que são conservativos. Estranho, né? Mas é. Então vamos para a aula de hoje, fenômenos cadavéricos transformativos destrutivos. Vem comigo! Então, nessa aula nós vamos abordar 3 tipos de fenômenos cadavéricos transformativos destrutivos. São eles a autólise, a putrefação e a maceração. Sossegado, só isso hoje. A autólise, o primeiro. Autólise. A autólise é o que acontece no nível celular. A nível celular é o que acontece com a célula. Porque a célula é um organismo vivo também e a célula também morre, né? A célula morre. E ela morre, gente, por ação das próprias enzimas. Então, na autólise, a gente não está falando de ação bacteriana, das bactérias necrófagas. Não. A gente não está falando disso, não. São as próprias enzimas, porque para de chegar oxigênio, óbvio, a pessoa parou de respirar, parou o sistema respiratório e circulatório, parou de chegar oxigênio na célula. Ela tenta respirar, mas sem oxigênio ela faz a respiração anaeróbica, mas só funciona por um tempo, depois isso para, enche ela de ácido lático, tá? E ela morre. A gente precisa então ter em mente que acontece em 2 fases. A primeira fase acontece no entorno, que é o citoplasma, e depois na segunda, também chamada de fase latente, e na segunda fase aí sim acontece a autólise e a morte da célula também no núcleo. E como ao acúmulo de ácido lático, acidifica. O pH aumenta, então fica um pH ácido da célula. E para a gente testar a célula, o pH da célula, existem diversos métodos da medicina legal, todos usam, ou diversos deles usam um papel que chama azul de tornassol, que ele muda de cor quando fica ácido. Então essa é a autólise, a nível celular. O segundo, que eu posso chutar aqui que é o mais importante, é a putrefação. Bom, todo mundo sabe que o cadáver, depois de muito tempo, ele exala mau cheiro, ele cria uma aparência feia, muda de cor, né? Isso são então as 4 fases da putrefação. Na primeira fase, também chamada de cromática, a pessoa muda de cor. Isso mesmo. Começa uma mancha verde abdominal, daí o nome importante, mancha verde abdominal, guarda isso, é um sinal de morte muito importante. Começa no lado direito do abdômen, na fossa ilíaca. Ela acontece por causa do intestino, que tem muita bactéria, então ali começa a evolução da morte, tá, gente? Então, essa fossa ilíaca vai inflando, inchando e começa a aparecer no abdômen. Aqui, ó. Do lado direito, importante que se diga. E ela vai aumentando, toma todo o abdômen, toma todo o tórax, vai enegrecendo, depois toma os membros superiores, membros inferiores e cabeça. Enquanto isso, a mancha verde vai enegrecendo, tá, gente? Vai ficando um verde enegrecido. Então isso dá um aspecto realmente muito feio na fase cromática, porque vai ficando ao longo do tempo, vai ficando verde e verde escuro, um verde bastante feio. Essa é a primeira fase. Cromática, de cor. A segunda fase é a fase gasosa, também chamada de enfisematosa. Essa é a fase dos gases. Então, se a primeira é da cor, a segunda é dos gases. Aqui, gente, o cadáver ele adquire o que chama de aspecto gigantesco, porque ele incha.
ele incha por causa dos gases que são liberados durante o processo de putrefação, vai inchando. Então, os braços vão inchando, a cabeça incha, a língua incha, e começa a ter uma protrusão de língua, sai da boca, né? Esses braços armados a gente já estudou lá em Medicina Legal 1, não tem problema, se você não lembra, é o sinal do lutador. Leigos pode ver isso e achar, ele morreu lutando, mas não tem nada a ver. É simplesmente por causa da fase gasosa que libera gases, tá? Fase gasosa na pele, já estava verde. Agora, além de verde, começa a surgir as flictenas. A gente já estudou as flictenas. Se você não lembra, são as bolhas. São as bolhas. Então, gera bolhas na pele. Fica aquele cadáver com aspecto gigantesco. A cor já modificou lá por causa do primeiro período. Inchado. Se você bate no abdômen, dá um som de tímpano. Pum, 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 pum. Exatamente, porque tem muitos gases. E a posição do lutador, inchado. Aqui acontece um fenômeno interessante, que é a circulação póstuma de Brouardel. Brouardel é o nome do cara que descobriu isso. Póstuma significa depois da morte. Então, circulação póstuma. Ora, tem circulação sanguínea depois de morto? Como assim? Vou explicar. A reação química da fase gasosa gera gases, gera ar. Esse ar se movimenta pode se movimentar pelos vasos, ele vai se movimentando sempre sentido ao alto, né, o ar. E pode ser que ele arraste um pouco de sangue ao longo desse caminho. Então ele arrasta um pouco de sangue nesse caminho e nesse trajeto fica desenhada na pele a circulação, as veias, né? Os vasos sanguíneos ficam desenhados na pele. Então, ó, vou colocar aí uma descrição. Isso é do filme Seven, Sete Pecados Capitais. Guardei essa cena aí porque eu achei muito bem feita a maquiagem. Vou mostrar aí. Deve estar mostrando aqui agora, a circulação póstuma de Brouardel. Olha que interessante. Isso aí é filme, né? Mas está muito bem feito, tá, gente? É muito, muito fiel, muito bem feito. Então vamos então agora para a terceira fase, o terceiro período da putrefação. Então, já teve a cromática, os gases, fase gasosa, e agora a fase líquida, fase coliquativa. Olha que nome, ou fase líquida. Aqui, gente, os órgãos, eles começam realmente a ficar líquido. Eles vão se desfazendo. Na necropsia, que abre o crânio para ver o cérebro já perde a forma. Ele fica mesmo liquefazendo, vai ficando líquido. Você não consegue mais pegar. Ele fica líquido, ele escorrega, né? Vai líquido. É a fase líquida. Nessa fase também, a pele que estava com bolhas por causa da primeira, ela começa a se desprender. Ela vai se desprendendo a epiderme da derme, né? Não sei se você sabe, a epiderme é a camada mais superficial, depois a gente tem a derme mais abaixo. Então a epiderme começa a se desprender, faz assim, ó, ela solta, tá? E as partes moles do corpo vão se liquefazendo, tá? É a fase líquida. Aí dura da fase de meses, tá, gente? A primeira, a fase cromática a gente coloca aqui dura do primeiro dia, o segundo dia, 1 dia, 2 dias, né? Começa depois de 24 horas. Começa depois de 24 horas e dura ali 1 dia, 2 dias na fase de dias. A segunda, de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, dá ordem de semanas. E essa terceira fase, então, dá ordem de meses, tá? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E a última fase, que é a esqueletização, então a gente já dura da fase de anos. A gente vai pegar Genival França Veloso, Genival Veloso de França, coloca que dura de 3 a 5 anos, a quarta fase. Então agora eu começo a falar da quarta fase. Na quarta fase, gente, então é a esqueletização mesmo, fica o esqueleto. Aí já acaba o mau cheiro, inclusive. Fica o esqueleto e alguns ligamentos, tá? Então nessa fase o que é importante você saber? Primeiro que demora anos e outro que a cabeça, ela se desprende do resto do corpo. As costelas se desprendem do externo, porque não tem mais carne, não tem mais órgão, não tem mais músculo, né? Para segurar. Tranquilo? Então, estudamos os 4 períodos da putrefação. E por fim, o último fenômeno transformativo destrutivo que a gente vai estudar é a maceração. A maceração é o que acontece debaixo d'água.
Então, quando está debaixo d'água, o processo é um pouquinho diferente. A gente, obviamente, está pensando em afogamento, mas a maceração é mais aplicável aos óbitos fetais, porque às vezes o óbito ocorre do feto, quando ainda está na barriga da mãe, e demora a descobrir. Então a gente diferencia os dois. Um é a maceração séptica. Séptica significa com germes, séptica. E a outra é a maceração asséptica, que é sem germes. Ora, o fetal, como o feto ainda não teve contato com o mundo externo, ainda não comeu, ainda não tem, o intestino dele ainda não tem bactérias, não tem flora bacteriana, não acontece a mancha verde abdominal, por exemplo. A mancha verde começa pela cabeça. Então, na maceração fetal, a gente divide em 3 fases. A primeira fase, na primeira semana, surgem as flictenas, serossanguinolentas. Flictenas são bolhas, né? Bolhas de sangue, sanguinolentas. Na segunda fase, caracterizada ali pela segunda semana, acontece a ruptura das flictenas. E na terceira acontece ali a deformação do crânio, redução de volume do crânio e o que se chama de córion friável. Córion friável. Córion é uma membrana que tem no entorno do feto. E ela fica destrutível. Você raspa assim, ela vai se desfacelando, tá? Córion friável. Essa membrana que tem, ela fica destrutível. Vai se desfacelando ao toque. Beleza? Então, essa foi a maceração fetal. Beleza, pessoal, por hoje é só. Na aula que vem a gente vai falar de novo de fenômenos cadavéricos transformativos, mas agora não os destrutivos, mas alguns conservativos. Como assim? O cadáver se conserva? É isso aí. Ficou curioso? Semana que vem a gente estuda. Fiquem com Deus, bons estudos, um abraço, até a próxima.